Esse é um guia completo de imposto de renda para médicos. Quando você está obrigado a declarar, como declarar investimento, será que médico residente precisa declarar imposto de renda? Eu vou te contar tudo nesse vídeo. Olá, doutores e doutoras de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Aqui eu ensino médicos a investirem de forma segura, desde o primeiro salário. Meu nome é Stephanie, mas vocês podem me chamar de Sté, e hoje eu vou te dar um guia completo de imposto de renda. Ontem, dia 7 de março de 2022, começou o prazo de entrega de declaração de imposto de renda. E esse ano vai até o dia 29 de abril. Então, muita atenção para você não perder esse prazo. Então, pensando nisso, eu resolvi gravar esse vídeo para te ajudar a fazer a sua declaração de imposto de renda de forma correta. Se você é médico recém-formado, nunca fez declaração de imposto de renda, eu vou te explicar o que é a declaração de imposto de renda para início de conversa. A declaração de imposto de renda é um documento digital que você entrega todo ano à Receita Federal. Geralmente é nesse prazo, de março e abril, nesse período entre março e abril. Nos últimos 2 anos, o período de entrega de declaração de imposto de renda se estendeu um pouco devido à pandemia, A Receita Federal aumentou o prazo de entrega de declaração de imposto de renda. Mas esse ano as coisas já voltaram ao normal e o prazo de entrega é até abril. Então, muita atenção a isso. Mas que documento digital é esse? É um documento onde você vai colocar toda a sua renda, por isso declaração de imposto de renda. Mas não só a sua renda, você também vai colocar ali todo o seu patrimônio, os seus bens como casa, carro, os seus investimentos também, tudo que você tiver de investimento você vai ter que preencher na sua declaração de imposto de renda e enviar à Receita Federal. Além dos pagamentos também e dívidas que você tiver. Antes de mais nada, a gente precisa diferenciar duas coisas aqui. As pessoas têm muito medo da declaração de imposto de renda porque confundem declarar imposto de renda com pagar imposto de renda. E uma coisa não tem nada a ver com outra. Não quer dizer que por você ser obrigado a declarar imposto de renda, ter que fazer a sua declaração de imposto de renda, você também vai ter que pagar imposto de renda. Muitas pessoas têm até mesmo o imposto a restituir, quando durante o ano anterior pagam mais imposto do que deveriam. Então, nesse período, a Receita Federal e através da declaração de imposto de renda devolve, restitui esse dinheiro que você pagou a mais de imposto. E quais médicos estão obrigados a fazer a declaração de imposto de renda no ano de 2022? Existem alguns critérios que tornam os médicos obrigados a fazer a sua declaração de imposto de renda. E eu vou listar alguns deles aqui para você agora. O primeiro e o mais comum, que geralmente colocam as pessoas no quesito de obrigatoriedade, é o quesito de renda tributável. Se no ano de 2021 você recebeu um valor acima de R$ 28.559,70, você está obrigado a fazer a sua declaração de imposto de renda. E o que seria rendimentos tributáveis? Salários, aluguéis, pensões, prolabore se você tiver na sua clínica, Se você tiver uma clínica, você está obrigado a declarar imposto de renda se o valor foi acima desses R$ 28.559,70. O segundo critério muito comum que levam as pessoas à obrigatoriedade de declarar imposto de renda é se você recebeu rendimentos isentos e não tributáveis no ano de 2021. E o que seria isso? Se você é médico residente e recebe bolsa acima de R$ 40 mil, você recebeu em 2021, acima de R$ 40 mil, você está obrigado a fazer a sua declaração de imposto de renda. Além disso, os médicos que receberam acima de R$ 40 mil em participação de lucro, se você tiver uma empresa, você precisa fazer a sua declaração de imposto de renda. E aí você pode me perguntar, Stephanie, como que eu vou saber se eu recebi ou não mais que isso? Eu não faço ideia. Então, todas as empresas são obrigadas a mandar um documento. Esse ano o prazo de entrega foi dia 28 de fevereiro, até 28 de fevereiro, as empresas, onde você trabalha, presta serviço, foi obrigada, já deveria ter mandado um informe de rendimento, que é um documento onde consta ali todos os seus
recebimentos isentos e os recebimentos tributáveis também. Então você precisa procurar com a empresa para a qual você presta serviço, para a qual você trabalha, esse documento, né? Pedir para ela esse documento caso ela ainda não tenha te entregado. O terceiro critério é se você teve ganho de capital com a venda de bens ou direitos. E o que seria isso? Bens, no caso de venda de carro, casa, e você lucrou com isso, ou então se você vendeu ações, por exemplo, e teve um ganho sobre a venda dessas ações, você precisa declarar. Lembrando que, no caso das ações, você não fica obrigado a declarar só se você teve ganho de capital, mas a partir do momento que você investe na Bolsa de Valores, você já está obrigado. Então, se você comprar ações, fundos imobiliários, você precisa declarar, você já está obrigado. Esse é outro quesito de obrigatoriedade. Inclusive, esse é o quarto quesito de obrigatoriedade, se você investiu na Bolsa de Valores. O quinto critério é se você tem bens e direitos acima de 300 mil reais, né? Que somando dá acima de 300 mil reais. Então pode ser que você não tenha renda nesse momento e não está obrigado pelos outros critérios, mas você tem bens, né? Como casa, carro, que somados dão ali 300 mil reais, ou dinheiro na conta corrente, na poupança. Então, você precisa também declarar, tá? E o sexto e último critério de obrigatoriedade que eu separei aqui para você, esse já não é muito comum para os médicos, né? Mas não posso deixar de falar, pode ser que tenha médicos que recebam dessa maneira, também tenham essa outra atividade, que é receita proveniente de atividades rurais, acima de R$ 142.798,50. E por que declarar imposto de renda é algo importante para os médicos? Primeiro de tudo, o que muita gente desconhece é que através da declaração de imposto de renda é que você consegue pagar menos impostos. A única certeza que a gente tem nessa vida, né, é que a gente vai morrer um dia e que a gente vai pagar imposto. Não tem nada mais certo nessa vida. E quando você sabe que você vai ter que pagar imposto de qualquer forma, o que você precisa fazer é tentar formas legais, obviamente, de pagar menos impostos. E quando você tem na sua declaração de imposto de renda tudo organizado, tudo certinho, você consegue sim economizar muito na hora de vender um bem, por exemplo, você consegue pagar menos impostos. Muita gente desconhece isso, muita gente tem medo de declarar imposto de renda e esse é um grande erro. Então, por isso, quanto mais o médico souber fazer a sua declaração de imposto de renda de forma correta, melhor será para o bolso dele. Além disso, muita gente acha que o período de fazer a declaração de imposto de renda, de se preocupar com a declaração de imposto de renda, é só em março e abril, quando você tem que entregar a sua declaração de imposto de renda. E esse é outro grande erro. Você precisa dedicar tempo e já pensar que no próximo ano você vai precisar fazer a sua declaração de imposto de renda. Sabe por quê? No momento que você está ali preenchendo a sua declaração nos meses de março e abril, de nada vai adiantar se você não tiver um comprovante de um médico, de um psicólogo, de um advogado. Porque depois que passou, você teve uma despesa no ano anterior e chegou no ano seguinte e você não tem o seu recibo com o CPF do médico, com o CPF do psicólogo, de nada adianta, isso não serve de comprovante para a declaração de imposto de renda para a Receita Federal. Mas quando você tem todos os seus documentos, no ano corrente você está ali indo a médico, indo a psicólogo e tendo despesas, né? Mas tendo comprovante também daquelas despesas, se um dia você colocar, né? Se no período da declaração de imposto de renda você colocar lá, preencher que você teve essas despesas, caiu na malha fina. O que seria a malha fina? Malha fina é quando a Receita Federal, depois que você entrega a sua declaração, vê alguma incompatibilidade ou vê algo estranho na sua declaração, ela te chama lá para você prestar contas e levar sua documentação. E se você não pegou nenhum recibo, você não vai poder botar na sua declaração de imposto de renda. E com isso você acaba pagando mais imposto, porque essas despesas que você tem durante o ano servem como deduções na base de cálculo da Receita Federal. Então é muito importante você se dedicar tempo e cada vez que você tiver um gasto, né, pagar alguma despesa que seja dedutível na declaração de imposto de renda, guardar esses comprovantes
se organizar, dedicar tempo para fazer a sua declaração de imposto de renda. Nossa, Stephanie, mas isso tudo é muito chato, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho como fazer a minha declaração de imposto de renda, não quero me preocupar com isso. Se eu não entregar a declaração, acontece alguma coisa comigo? Sim, acontece. Se você não entregar a sua declaração de imposto de renda, existem duas consequências. A primeira delas é seu CPF pode ficar suspenso. E com o CPF suspenso, você não consegue fazer nada. E a segunda é pagar uma multa de R$ 165,74. E esse valor pode variar de 1% a 20% de acordo com o imposto devido. Então, pode chegar a um valor bem maior. Apesar da entrega da declaração de imposto de renda começar no mês de março, muita gente, como típicos brasileiros, deixam para o final do mês, né? Final do prazo, na verdade, para o final de abril, para entregar a sua declaração, quiçá no último dia. E quando isso acontece é uma baita dor de cabeça, porque, primeiro, o site da Receita às vezes fica fora do ar devido ao grande número de acessos. E segundo, que quanto mais tempo você demorar para entregar a sua declaração de imposto de renda, mais tempo demora para você receber a sua restituição. Se você tiver um valor de imposto a restituir, que o governo tem que devolver para você, você vai demorar mais para receber esse dinheiro. Por quê? Como acontece? As restituições têm datas para acontecer. Elas são divididas em lotes. E o primeiro lote é entregue no dia 31 de maio e segue sempre no último dia útil do mês até setembro. A última restituição, o último lote de restituição só é entregue, só é pago em setembro. Então, se você demorar para entregar a sua declaração, você corre o risco de receber só em setembro. Mas lembrando que a Receita Federal segue algumas ordens de prioridade. E primeiro, a Receita Federal paga os idosos, né? Depois também as pessoas com deficiências, os professores, os magistrados. Então, tem uma ordem. Mas depois de devolver a restituição para esse grupo prioritário, a Receita começa a pagar as outras pessoas. E a Receita prioriza as pessoas que entregaram, né, a ordem de entrega das declarações. Beleza, Stephanie, já entendi esse lance todo de imposto de renda, já descobri que eu estou obrigada a declarar imposto de renda, mas como que eu faço isso? Eu nunca declarei antes. Como que um médico que nunca declarou imposto de renda faz para fazer a sua declaração de imposto de renda? Primeiro passo é baixar o aplicativo no celular do imposto de renda ou, se você preferir, fazer no seu computador e baixar o programa do imposto de renda. Como eu falei anteriormente, na declaração de imposto de renda aparecem todas as suas informações de renda, todos os seus bens, todas as suas dívidas. Você vai preencher tudo lá e entregar através da internet mesmo para a Receita Federal. Sendo assim, dá para você fazer da sua casa mesmo, você não precisa ir até uma agência da Receita Federal, é bem tranquilo. Mas erros podem acontecer. E o que acontece se você fizer a sua declaração errada? Primeiro, você pode cair na malha fina. A malha fina é uma prestação de contas à Receita Federal. Então, se tiver alguma inconsistência na sua declaração, a Receita Federal vai mandar uma carta para sua casa te chamando para ir lá na Receita Federal prestar contas. Isso que acontece se a sua declaração for enviada de forma errada. Então, para prevenir erros, você pode contar com a ajuda de um contador, que é a pessoa especializada para fazer esse tipo de serviço, já está apta a fazer a declaração de imposto de renda. Inclusive, se você não sabe, eu tenho um escritório de contabilidade e eu vou deixar o link aqui embaixo para médicos que queiram fazer a declaração de imposto de renda com a gente. Então, se for do seu interesse, vai lá que a gente pode fazer um desconto bem bacana para você. E quais são os documentos que os médicos precisam para fazer corretamente a declaração de imposto de renda? Os documentos necessários vão depender, né, de pessoa para pessoa, o tipo de renda que cada pessoa recebe, se tem investimentos ou não, mas alguns dos principais documentos necessários são o informe de rendimento, que é o documento que a empresa vai te dar com toda a sua renda do ano anterior, porque a declaração de imposto de renda a gente sempre faz com base no ano anterior. Por exemplo, agora em 2022,
a gente vai declarar tudo que foi recebido no ano de 2021. Então, você vai ter que pegar com a empresa o informe de rendimento de 2021. Além disso, a gente precisa do documento da corretora para médicos que tenham investimentos, né? E do banco. Além da corretora, a gente precisa do banco também, precisa declarar tudo que está no banco, na corretora também. E se você tiver dependentes, quem são dependentes? Seus filhos, enteados, cônjuge, pai e mãe. Existe uma lista de pessoas que podem se enquadrar como dependentes. Eu vou deixar depois aqui o link do site onde você pode ter essas informações. Mas, para essas pessoas que podem se enquadrar como dependentes, precisa do CPF. Inclusive, se for criança, né, filhos que sejam ainda crianças, você precisa tirar o CPF dessas crianças para colocar lá na declaração de imposto de renda, tá? Porque é obrigatório. Ah, e também, muito importante, documentos que você precisa ter aí. Recibos de médicos, planos de saúde, psicólogos, tudo que for dedutível na sua declaração de imposto de renda, você precisa ter o recibo, precisa ter o comprovante guardadinho para você fazer a sua declaração de imposto de renda, tá? E você precisa guardar esses documentos por no mínimo 5 anos, porque a Receita Federal tem um período de 5 anos que ela pode querer, né, te chamar para prestar contas desses valores que você declarou lá no imposto de renda, né, na declaração de imposto de renda, para ver se são verídicos ou não. Além disso, documentos de compra de bens, como carro, casa, você precisa ter e também declarar na sua declaração de imposto de renda. Mas para facilitar, eu vou deixar uma lista de documentos que são necessários, que eu uso lá no escritório quando um cliente vem fazer a declaração de imposto de renda com a gente envia essa listagem de documentos, então eu vou deixar aqui embaixo para você acessar. Então agora eu vou para uma parte um pouco mais prática, para te ajudar a fazer a sua declaração de imposto de renda. Até agora eu te falei toda a teoria, te expliquei se você está obrigado ou não a fazer a sua declaração, o que acontece se você não declarar, mas de fato na prática como que você faz isso? Principalmente se você tem investimentos, que é onde surgem muitas dúvidas na hora de declarar. Então eu vou mostrar como médicos devem fazer para declarar os seus investimentos. Eu vou lá para a tela do meu computador para te mostrar o programa da declaração de imposto de renda desse ano de 2022 e como mexer, como fazer para preencher todos os campos corretamente. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Esse daqui é o programa da declaração de imposto de renda. Se você baixar no seu computador, é isso aqui que você vai ver. Você primeiro vai ter que preencher o CPF com o seu nome e você vai entrar nesse painel aqui, que é o programa da declaração de imposto de renda. Esse já está atualizado, tá? De 2022. E aí você vai preencher aqui com todas as informações. Por exemplo, se você tiver o recibo, o número do recibo da declaração entregue em 2021, onde que vem esse recibo? Na segunda página da sua declaração de imposto de renda, tem lá o número do recibo. Aí você vai clicar aqui e vai colocar o número do recibo da sua declaração, tá? Aqui você vai preencher com todos os seus dados, nome, data de nascimento, título, se houve alteração, né, do ano passado para esse ano. Se não tiver, você bota não. Se você possui cônjuge ou companheiro, aí se você botar assim, vai abrir aqui, ó, o campo para você botar o CPF do seu cônjuge, o endereço e a ocupação, né? O que você faz? Tem aqui várias profissões, né? E você vai preencher aqui de acordo com a sua ocupação, beleza? Aqui tem o campo aqui do lado de dependentes. Você vai vir aqui embaixo e vai colocar em novo. E aí vai aparecer aqui, ó, tipo de dependente, aqui, ó, companheiro. É como eu falei no vídeo, né? Tem várias pessoas que podem entrar aqui como dependente. E aí você dá uma lida aqui, vê se as pessoas se encaixam aqui. E é só selecionar, botar o CPF, porque é obrigatório botar o CPF, data de nascimento, nome, e-mail, telefone, beleza? Aqui, alimentandos são pessoas que recebem pensão alimentícia, né? Se você paga pensão alimentícia, você pode colocar nesse campo aqui. Nessa parte aqui de renda tributável recebida de pessoas jurídicas, para todas as pessoas que recebem de uma empresa, né? Trabalho, se você trabalha por um hospital, por exemplo,
é aqui que você vai preencher as suas informações com o nome da fonte pagadora. E onde que você vai conseguir tudo isso? Como eu já falei, você vai conseguir tudo isso no seu informe de rendimento que a empresa precisa te dar, tá? Aí você vai botar o nome, CNPJ, os rendimentos, sempre vai vir aqui em novo e vai preencher, tá? Isso aqui é o quanto você contribuiu para a Previdência Social, para o INSS, o imposto que foi retido, 13º salário, imposto retido sobre o 13º salário. Tem tudo lá no informe. Aqui, se você colocou lá que você tem dependentes, e os seus dependentes trabalham, tem algum tipo de renda, você precisa colocar a renda do seu dependente aqui, tá? Vai colocar da mesma forma o CPF, que você já preencheu lá, vai botar a fonte pagadora, que seria a empresa, né? O CNPJ também ele precisa pegar o informe de rendimento dele para você colocar aqui e preencher, tá? Isso, se você não preencher e o seu dependente trabalha, tem alguma fonte de renda, você pode cair na malha fina. Então, é muito importante prestar atenção nisso. Eu não vou explicar aqui detalhadamente quando você preenche sua declaração de imposto de renda. Nesse vídeo, o foco é nos investimentos, como você declara seus investimentos. Então, só estou passando aqui para você ter uma ideia de como funciona, tá bom? Nessa parte aqui de rendimentos recebidos, pessoa física / exterior. O que seria isso? Primeiro, pessoa física. Se você tem imóveis e você recebe aluguel, é aqui que você vai colocar, beleza? Os valores que você recebe de outra pessoa física. E, além disso, pessoas que trabalham para alguma empresa, né? Lá no exterior, fora do Brasil. Ou se você tem investimentos no exterior que pagam algum tipo de dividendos, né? Que você paga alguma coisa, se você recebe alguma coisa lá de fora, é aqui que você vai preencher. Esses rendimentos isentos e não tributáveis, existem alguns quesitos aqui, a gente vai usar quando a gente estiver preenchendo a parte de investimentos. Depois a gente vai ter que voltar aqui nessa parte para preencher direitinho. Mas aqui, ó, por exemplo, bolsa de estudo. Se você é um médico residente e você não está obrigado a declarar por uma questão de salário, né? Você recebe bolsa de estudo que é isento e tal, tá declarando que você tem investimentos, você vai colocar também a sua renda, tá? E é aqui que você coloca. E se você recebe acima de 40 mil reais de bolsa de estudo, você precisa declarar. E é aqui que você vai colocar, tá? A sua bolsa de estudo. Além disso, ganho de capital, se você vendeu um bem e ganhou, teve lucro nessa venda, né? A ação, por exemplo, é aqui que você vai colocar. Lucros e dividendos recebidos, se você recebeu o dividendo, se tem ação de alguma empresa e você recebeu o dividendo, é aqui que você vai colocar também. Enfim, aqui é sempre dando uma olhada nas opções que tem, né? Pra gente preencher direitinho. O próximo aqui é rendimento sujeito a tributação exclusiva. E o que seria isso? Rendimentos de aplicações financeiras, juros sobre capital próprio, participação nos lucros ou resultados. Quando você receber o seu informe de rendimento da corretora, também, se você tiver algum rendimento sujeito à tributação exclusiva, vai estar lá. Está discriminado lá pela corretora, pelo banco, enfim, onde você tiver seus investimentos. Então, você vai saber como fazer isso daqui. Esses outros aqui são mais específicos para determinado tipo de declaração de imposto de renda, então eu vou passar, tá? E vou logo para a parte de investimento, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Vamos falar primeiro de renda fixa. Na renda fixa, alguns produtos de renda fixa que a gente já conhece bem, a gente tem a poupança, a gente tem Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, vão ser declarados nessa aba aqui, bens e direitos. Primeira coisa que você precisa fazer, ir aqui em grupo, e aí você vai ver qual é o bem que você vai declarar. Aqui, por exemplo, ó, como a gente pode ver, entram os imóveis também, se tiver carro, casa, né? Na verdade, carro é bem móvel, né? Tem que fazer essa discriminação aqui. Imóvel é terreno, né? Prédio, enfim. Aqui ficam os seus bens. Se você tiver ação, é aqui que você vai declarar a sua ação. Você vai vir aqui em participação societária e vai declarar a sua ação. Mas primeiro vamos lá para os investimentos de renda fixa. Investimentos de renda fixa são declarados aqui, ó, aplicações e investimentos. Você vai ver agora o código. Por exemplo, se você tiver ainda investimentos na poupança, é aqui que você vai botar, ó, depósito em conta poupança. Títulos públicos, Tesouro Direto, é aqui que você vai selecionar, vai ser o número 2. Além disso, tem CDB, RDB e outros.
isentos, como a gente já falou em vídeos anteriores, LCI, LCA, CRI, CRA, são isentos. Então, é aqui que eles vão entrar. Ativos negociados em bolsa no Brasil, menos as ações. Ações vão ser declaradas em outro campo. É só ver mesmo qual é o tipo de investimento e colocar aqui. Então, vamos supor que você tenha um CDB. Então, a gente vai selecionar aqui CDB. Se seu dependente tiver também, você precisa declarar o do seu dependente, beleza? A partir do momento que você coloca lá que você tem dependente e esse dependente tem bem ou tem renda, você precisa declarar também, tá? E aí é só você ir preenchendo, de acordo com o que vem lá, o informe de rendimento da sua corretora. Eu vou botar aqui o CNPJ da corretora, vai ter lá no informe de rendimento, você vai colocar ali. E aqui na discriminação, o que seria isso? Você vai simplesmente descrever qual é o investimento que você tem. Como que você faz isso? Vou te dar aqui uma dica, tá? De como preencher esse campo. Você pode colocar aqui primeiro o nome do seu investimento. Por exemplo, CDB do banco X, a quantidade que você tem desse CDB, a data que você comprou esse CDB, qual foi a corretora, vai ter aqui o CNPJ da corretora, mas é bom colocar qual foi a corretora ou qual foi o banco, tá? Então é basicamente assim que você vai fazer para preencher esse campo de inscrição. Quanto mais informação tiver, melhor, tá? Mais detalhado. Essa situação em 31/12/2020 vai aparecer lá também no informe de rendimento. Se você começou a investir nesse CDB em 2021, aqui vai ser 0, né? Mas se você já tinha em 2020, continua tendo em 2021, você vai preencher aqui a quantidade, vai aparecer na sua corretora. Se é igual, você não comprou mais nada desse CDB, tinha, sei lá, vamos supor que você tinha aqui 5 mil. E você não comprou mais, só deixou aqueles 5 mil, você bota aqui em repetir, vai repetir o valor, beleza? Eu vou dar uma preenchida aqui nos campos só para ficar mais claro, tá? Que eu já preenchi aqui embaixo, vou preencher os outros também. Aqui no CNPJ, vou botar aqui 000, você vai botar o número do CNPJ da corretora e aqui a descrição você vai botar basicamente assim: CDB do banco XP, por exemplo, se você tiver do Nubank, seja lá qual for o banco, você vai preencher aqui, comprado na data dia 6 de março de 2021, por meio da corretora XP Investimentos. E só, porque o CNPJ já vai estar ali em cima, então basicamente é isso que você precisa fazer. Você bota uma descrição assim, quanto mais descrição tiver sobre o CDB, sobre o investimento feito, o título comprado, melhor. Aí só dá o OK aqui e pronto, já está salvo, você já tem um título lá. E assim você vai fazer com todos os outros, é sempre dando novo, procura o grupo, aí se você tem ação, por exemplo, a gente vai vir aqui em participações societárias, grupo 3, e vamos vir aqui em ações. É titular. Aqui no CNPJ, você vai botar o CNPJ da empresa que você tem ação. Por exemplo, se você tiver ação da Petrobras, você vai preencher aqui com o CNPJ da Petrobras. Mas tudo você vê lá no seu informe mandado pela corretora também, tá? Se não achar, só procurar mesmo na internet. Aí aqui, ó, você pode colocar o código da ação, né? Por exemplo, PETR4, que seria da Petrobras, pode botar entre parênteses Petrobras. Número de ações, quantidade. Vamos supor que você tenha um lote de ações, tem 100 ações. Compradas no dia 5 de julho de 2021 pela corretora Modal Mais, por exemplo, inscrita no CNPJ, e aí você vai botar o CNPJ da Modal. Basicamente assim você vai fazer. Aí a situação em 31/12/2020, se você não tinha ações naquela época, você não vai botar nada. Se você tinha, você vai botar aqui a quantidade de ações, tá? Por quanto que você comprou essas ações. Isso incluindo o valor da corretagem, né? As taxas que você tenha pago na hora que você comprou as suas ações. Então, o quanto você desembolsou para comprar aquelas ações, você vai botar aqui. Caso você tenha comprado mais ações
nesse período, por exemplo, vamos supor que você tenha 200 ações, mas que você tenha comprado 100 primeiro, no ano de 2021, no início do ano você comprou 100 e no finalzinho do ano você comprou mais 100. Então você tem 200 ações. Só que essas 200 ações você comprou a preço diferente. O primeiro lote você comprou a um preço X. O segundo lote você comprou um preço mais barato, caiu, enfim, você resolveu comprar. Então você conseguiu comprar essas ações mais baratas. Então você vai ter que fazer uma média do valor de compra dessas ações. Para explicar melhor isso, a gente precisa de um outro vídeo e tudo mais, mas basicamente é isso. Você vai colocar uma média do custo dessas ações, beleza? Então vamos supor que você tenha gasto aqui para comprar essas 200 ações R$2.000. E aqui, ó, bem bacana, que eu acabei de ver, inclusive, a declaração, nos anos anteriores não tinha isso. E agora, nesse ano, é uma novidade desse ano. Agora você consegue logo informar os rendimentos que você teve sobre esse bem que você tem. Então, se, por exemplo, as ações da Petrobras pagam dividendos a você e você recebeu dividendos nesse período, você só vem aqui, os dividendos são isentos, então você vai informar rendimento isento. E aí, você vai vir aqui, já vai estar o CNPJ e tal, e você vai preencher tudo direitinho aqui com o valor que você recebeu de dividendos. Tudo vai estar no informe também. E se você receber, por exemplo, o juros sobre capital próprio, que aí já é um rendimento com tributação exclusiva na fonte, você vai vir aqui, rendimento sujeito a tributação exclusiva e vai preencher aqui com os dados também. Já facilita bastante, que antes a gente tinha que vir aqui, preencher e depois procurar aqui na aba se a gente esquecesse. Tinha um probleminha, né? Porque a gente esqueceu, enfim, de informar. Agora já fica mais fácil, porque fica mais difícil de esquecer, porque já está aqui embaixo. Então, achei bem legal essa alteração no programa da Receita Federal. Além disso, a gente tem aqui, ó, aplicando um novo bem e direito, a gente tem fundos. Se você tem fundo imobiliário, fundo de renda fixa, vai entrar aqui. E aí você vai selecionar qual tipo de fundo que você tem. Aqui, se você tem algum fundo que tem tributação, né, tem o Come Cotas, você vai selecionar. Se você tiver um fundo imobiliário, é só selecionar aqui esse fundo imobiliário, colocar também o CNPJ, a descrição aqui do fundo imobiliário, assim como eu fiz com as outras, a situação desse fundo, se você tinha antes, se você não tinha, enfim. E aí também informar, né, se você recebeu rendimentos do fundo, né, porque os fundos imobiliários pagam alguns proventos. Então você vai colocar, vai selecionar aqui e já colocar também o que você recebeu de proventos do fundo imobiliário. É só clicar aqui na ficha de rendimento isento e você vai colocar as informações e vai botar quanto que você recebeu no ano daquele fundo, né? E é só dar o OK e pronto, já vai aparecer lá na parte rendimentos isentos e não tributáveis. Tudo que você for adicionando aqui vai aparecer nessa aba de rendimentos isentos e não tributáveis. Além disso, a gente tem aqui também depósito à vista. Se você ainda tem dinheiro na sua conta do banco ou na conta da corretora, não investiu, enfim, tem um dinheiro lá, você vai botar aqui depósito à vista e numerário, botar depósito na conta corrente, enfim. E aí você vai preencher também aqui e vai botar quanto que você tem. Tudo isso vem lá no informe de rendimento. Uma dúvida que pode surgir são os criptoativos, né? Como declarar criptomoedas, como Bitcoin, por exemplo, né? Tem um campo específico, aqui o número 8, você vai botar criptoativos. Se você tiver Bitcoin, vai selecionar aqui Bitcoin, vai colocar a discriminação, como foi feito nos outros, e a situação também da mesma maneira. Então, é basicamente assim que você vai fazer a sua declaração de imposto de renda. Você vai preenchendo o que você tem de bem e direito, dá um trabalhinho, porque você tem que preencher tudo. Se você tiver bastante ativos, né, bastante investimento, você vai ter que preencher isso tudo aqui, mas faz parte e é muito importante que você tenha tudo preenchido, tudo certinho. Então, é basicamente assim que você declara os seus investimentos. Você gasta um tempinho aqui fazendo, é inevitável, mas é muito importante que você faça de forma correta.
Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Encaminhe para um amigo, um colega de profissão, um médico que também tenha dúvidas em fazer sua declaração de imposto de renda ou que já tenha começado a investir, mas ainda não sabe como fazer para declarar esses investimentos, ou ainda que tenha medo de começar a investir por causa da declaração de imposto de renda, para mostrar que imposto de renda não é dor de cabeça e não é uma desculpa para você não investir. Vamos fazer o dinheiro dar plantão para você e até a próxima. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!